Oi meninas, tudo bem? Já que a gente não ganha dinheiro, a gente vai fazer cara de quem ganha, não é não? O tutorial de hoje é uma coisa bem Kris Jenner, então se você quiser saber como eu consegui esse resultado, continua assistindo, já deixa um joinha, um likezinho aí embaixo, se inscreve no canal, dá uma ajudadinha na bicha, né? Então vamos lá? Com a base de alta cobertura da Tracta aplicada em todo o meu rosto, eu começo a criar com um corretivo de médio a escuro uma estrutura do meu rosto que se assemelha um pouco ao rosto da Kris Jenner. Lembrando que isso vai ser apenas uma estrutura, então a gente vai acrescentar mais detalhes depois. Aí com a esponjinha úmida, eu começo a esfumar todo o corretivo aplicado até obter um degradê suave. Você acabará perdendo um pouco dos detalhes, mas eles serão redefinidos em seguida. Para redefinir esse formato e dar um realce à pele, eu uso um clown branco e eu vou aplicando ele em alguns pontos de realce do rosto. Eu vou redefinindo as maçãs do rosto, iluminando embaixo dos olhos, sempre cuidando para trazer o corretivo um pouco mais para perto do nariz, o que garante um pequeno efeito que afina um pouco mais ele. E é claro, você não pode esquecer nunca de realçar o centro do nariz, né? Agora eu volto com a esponjinha úmida e vou esfumando toda essa área com batidinhas, mas dessa vez tentando manter o produto um pouquinho mais no lugar. Em seguida eu volto com o clown branco, definindo mais alguns detalhes como queixo, maxilar, nariz e testa para tentar torná-los um pouco mais parecidos com a fisionomia da Kris Jenner. Também aplico um corretivo mais escuro no canto externo das maçãs do rosto para dar mais volume e para finalizar a pele eu crio um pequeno realce bem no meio das maçãs do rosto. E claro, esfumo tudo. Enquanto eu faço um cooking na pele com um pó translúcido, eu começo a traçar as minhas sobrancelhas. Para fazer isso, eu uso o clown preto da Catherine Hill. As sobrancelhas da Kris, elas são bem arqueadas e bem arredondadas, então é nessa direção que a gente tem que seguir hoje. Quando começo a criar elas, eu crio primeiro uma linha embaixo e então vou acrescentando e preenchendo ela, colocando espessura. Quando eu acredito que a sobrancelha está finalmente pronta, então eu acrescento mais alguns detalhes no centro dela para dar uma suavizada, apenas com o resto de produto que tem, e começo a criar uma base com clown branco embaixo da sobrancelha e já aproveitando para corrigir os erros dela. Com a esponjinha eu esfumo todo esse produto e já crio uma base em toda a minha pálpebra para vir com a sombra depois. Para garantir que a sobrancelha vai ficar no lugar, eu selo toda ela com pó translúcido e retiro todo o excesso para começar a fazer o olho. Então, para começar o olho, eu vou pegar uma sombra marrom num tom mais claro e eu vou depositando ela em todo o meu côncavo. E agora, com outro pincel um pouco mais fofo, eu vou esfumando todo esse produto e deixando uma transição bem suave entre ele, para que ele sirva como uma base para todos os tons mais escuros que virão em seguida. Voltando com o pincel mais chato, eu acrescento um tom mais escuro de marrom do centro do olho até a parte externa do côncavo e em seguida volto com o pincel de esfumar, suavizando toda essa transição. Como a Kris Jenner não é muito conhecida por usar delineador, nós vamos aplicar um clown preto na pálpebra e esfumar ele para dar uma angulada e puxar o olho um pouco mais para cima com esse esfumado ao invés de apelar para um gatinho, que seria a opção mais comum. Depois eu venho com uma sombra preta e eu selo toda essa área e com o pincel que eu usei para esfumar os marrons, eu misturo esse preto com os marrons deixando tudo muito bem esfumado. Agora com o clown branco eu corto o meu crease e logo depois eu selo ele com uma sombra bege. E para a área inferior dos olhos eu uso um clown preto e vou aplicando em toda a extensão em linha d'água e depois esfumo ele com mais uma sombra marrom. Só para finalizar a pele eu vou pegar uns pós e vou dar uma reforçada em todos os meus contornos. Depois, com uma sombra mais clara, eu vou dando uma cortadinha e uma definida nos meus contornos. E agora, com um lápis labial, um rosa um pouco mais escuro, mais um tom de avermelhado, eu vou criando contornos nos meus lábios e preencho eles com um batom um pouco mais nude rosado. Então eu aplico os meus cílios e a maquiagem está pronta.